Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro, Quali Club, para falarmos do livro O Essencialismo. É o nosso livro desse período agora. Na aula anterior, nós falamos sobre a essência, sobre o que é escolher, sobre o que é discernir, sobre o que é perder para ganhar, que problema que eu quero, ou seja, buscando a mentalidade básica do essencialista. Nessa segunda parte, nós vamos explorar outros verbos. Vamos explorar o verbo escapar, buscando os benefícios de estar disponível. O verbo olhar, veja o que realmente importa. Brincar, adotar a sabedoria de uma criança interior. Dormir, ou seja, proteger seu patrimônio. E selecionar o poder dos critérios rígidos. Então, vamos lá. Vamos iniciar nossa segunda parte com o verbo explorar. E aí eu queria trazer já uma frase de Pablo Picasso: sem grande solidão, nenhum trabalho sério é possível. Muitas vezes você precisa buscar o seu ócio, buscar o seu momento para tentar entendê-lo e fazer a coisa acontecer. Então, iniciando com o verbo escapar, os benefícios de estar disponível. Hoje a gente vive numa época que a gente não consegue fazer pausas. Muitas tarefas, muitas demandas, muitos afazeres, nosso trabalho, nossa família. Estamos vivendo uma época onde a gente não consegue mais ter um momento para si mesmo, um momento de intimidade com você mesmo. E aí você precisa ter essa consciência para que você possa fazer suas pausas. A gente é necessário, segundo o livro trazido pelo Craig, é necessário que você faça pausas, tá? Para ter foco, é necessário que você crie esses espaços, esse momento de você se escapar e conseguir entender o que está acontecendo, traçar seus planos, pensar no que é o melhor para a sua vida, para a sua família, para os seus projetos, para a sua empresa, para o seu trabalho, ou seja, para que você possa ter um fluxo de ganhos e de evolução. Não tem como você fazer isso sem ter esse foco. E aí tem uma dica que ele traz aqui para você. Escolha um local, um espaço, onde você consiga se isolar, onde você consiga se concentrar e refletir sobre o que você precisa criar, sobre o que você precisa desenvolver, construir. Faça disso um momento de investimento em você mesmo. Isso é fundamental para a sua carreira e para o seu desenvolvimento. Se você não fizer isso, com certeza você vai perder foco. Então, um espaço, ele é interessante, o livro traz isso, porque o espaço, ele tem muitos elementos visuais que vão ajudar o seu cérebro a se conectar com esse momento de introspecção, com esse momento de foco, onde você precisa estar dando atenção aos seus projetos. Então, esse espaço, se você conseguir significar isso na sua mente, fazer com que o seu cérebro compreenda que aquele momento em que você está entrando naquele espaço, você está buscando o seu isolamento e fazendo com que você possa abrir campos, abrir portas para a sua mente explorar novas possibilidades. Então, esse é uma dica fundamental. E aí o não essencialista, ele pensa assim: eu sou ocupado demais para pensar na vida. Aquele cara que está sempre achando que é muito bom estar ocupado, é muito bom não estar sem fazer nada. Enquanto que o essencialista não. Ele vai pensar que ele precisa desse espaço para ele poder escapar e explorar um pouco mais sua vida, entender esse momento ímpar de conexão com ele mesmo para desenvolvimento de novos projetos, novos futuros. Onde está o conhecimento que perdemos com as informações? Muitas vezes estamos cheios de informações, mas vazios de conhecimento. Então, vamos para o olhar agora, o outro verbo que o livro traz. Veja o que realmente importa. Primeira pergunta: você já se sentiu sobrecarregado com todas as informações que chegam até você e não teve ideia do que fazer com elas? Nós vivemos uma época onde o acesso às informações está
exacerbado. Estamos inundados de informações, estamos com acesso a todo o conteúdo, porém, de forma gratuita, inclusive, né, sem muito custo, porém, sem saber o que fazer com isso. Esse é o grande dilema, talvez, dos nossos dias de hoje. Estamos muito sobrecarregados e ocupados demais para pegar as informações, que é a nossa principal matéria-prima, e transformá-las em conhecimento. Então, como nós somos criaturas que esquecem, o que o livro essencialista traz como recomendação é que você tenha um diário para anotar as ideias, os insights importantes. Não precisa anotar todos os detalhes. Lembre-se de ser também essencial nas suas anotações. Coloque o que é básico, o que é importante, o que é relevante, o que vai te gerar o insight para aquilo que você está precisando ver. Então, nesse momento, quando você cria esse hábito de anotar tudo, você deixa de ser uma pessoa que passa pela vida e passa a ser um estudante da sua própria vida. Uma vez eu ouvi um grande rabino falar o seguinte, que o melhor professor que você pode ter é o seu passado. A sua história revela muito mais elementos relevantes para você do que qualquer outro livro, coach, curso que você possa fazer. A sua história tem muito a te ensinar. Então, aprenda com ela. O que acontece durante a sua vida, não tenha dúvidas que é fundamental para que você possa se desenvolver como pessoa e como profissional. Então, para isso, você precisa ter olhos atentos. Observe cada detalhe, cada situação, cada momento. Tudo que acontece ao seu redor, ele acontece por um propósito, com um objetivo de você, ao absorver aquela situação e transformar aquilo de alguma forma. Você não precisa se preocupar em obter todas as informações. As que estão chegando até você são bastante úteis. Claro que em algum momento você vai precisar fazer pesquisas e colher mais alguns dados, mas aquilo que já está até você já tem muita relevância. Então, tenha atenção, anote, porque infelizmente nós esquecemos. E, obviamente, ao anotar, revisite essas anotações. Não adianta você anotar e deixar lá no seu caderninho e nunca mais visitar essas anotações. Como eu falei, a melhor forma de você aprender é você estudar a sua própria história. Então, o não essencialista, ele presta atenção na voz mais alta, ou seja, aquela que grita mais, e dá mais atenção a ela, o que nem sempre é a mais importante, porque a voz é a mais alta, não significa que ela seja mais importante. O essencialista, não. Ele vai prestar atenção aos sinais que estão no meio do ruído, aquelas pequenas informações que reverberam silenciosamente na sua vida, mas que estão ali para trazer ensinamentos e novas formas de você pensar a sua vida. O não essencialista, ele ouve tudo o que é dito. Tudo. Pega todas as informações e acha que tudo é relevante. O essencialista, não. Ele ouve o que é não dito. Ele, ele busca filtrar aquilo que ele escuta, mas ele também procura ver o que é de essencial, o que tem de importante por trás daquelas falas e daquelas situações. O não essencialista, ele fica sobrecarregado com tanta informação. Ele se sente perdido frente a tantas possibilidades. Enquanto que o essencialista, ele examina, filtra e busca achar qual é a informação essencial, o resto ele joga fora. E para a nossa próxima análise, uma pequena tolice aqui e ali é valorizada pelos homens mais sábios. Muitas vezes uma bobagem pode ter uma profundidade riquíssima. E aí o verbo brincar passa a ser muito interessante para a nossa vida. Adote a sabedoria de sua criança interior. Nessa parte eu achei interessante durante a leitura do livro, porque até então eu achava que o supérfluo era algo que não cabia à vida de um homem.
de um adulto. Entretanto, o livro ele apresenta para a gente uma nova visão sobre as brincadeiras. Então, a ideia de brincar, que muitas vezes pode ser vista como algo supérfluo, ela pode ser extremamente importante quando nós somos adultos. Nós devemos, sim, carregar a nossa quinta série, claro, respeitando as devidas proporções e, obviamente, respeitando as individualidades e os espaços alheios, nós devemos continuar brincando. E a brincadeira aqui, ela é trazida pelo livro como uma grande porta para a criatividade, para a inovação, para o olhar a sua vida com outra significância. Nessa perspectiva da brincadeira, não apenas seu cérebro acaba se curvando às novas possibilidades e deixando que elas inundem seu cérebro, mas também ele causa um efeito de relaxamento. Ao momento da brincadeira, muitas vezes é um momento onde seu cérebro dá aquela despressurizada. Você ficar o tempo inteiro sem brincar, e aí, claro, como somos adultos, uma criança ela não vai ter esse discernimento de saber exatamente quanto de brincadeira e os momentos certos das brincadeiras. Como adultos, nós temos esse discernimento. Então, é saber o momento certo da brincadeira, a dosagem certa, para que você possa ter saúde mental para o seu trabalho. Então, quando a gente vai crescendo, a gente vai perdendo a gente não perde a nossa capacidade de discernir, mas a gente perde o entendimento de que a brincadeira ela é relevante, ela é, sim, importante. Uma vez eu ouvi também de um outro sábio dizer que não tem como chegar no fundo sem passar pelo raso. Se você estiver numa praia, por exemplo, e você tentar ir para o fundo, a parte mais funda do mar, você tem que passar pelo raso. Então, quando estamos diante do mar, para chegar até o fundo, é necessário que você passe pelo raso. O que significa isso? Significa que a única forma de você ganhar profundidade é você também entender a relevância do raso. Então, brinque. Agora, seja um adulto que entende o momento certo da brincadeira, entende o momento certo de se fazer o trabalho correto. Brincar expande a mente de um jeito que nos permite explorar novas ideias ou melhorar as que já existem. Quando você brinca, você cria esse espaço, novas conexões cerebrais, seu cérebro começa a trabalhar com novas conexões, e esse campo de possibilidade, ele reverbera em todas as suas áreas. Não pense que ao brincar, ao estar apenas fazendo um trabalho específico de brincadeira, naquele momento, que você está perdendo tempo. Não, fique tranquilo, seu cérebro é um só, seu cérebro está, as conexões elas estão acontecendo de forma holística, completa. Então, não se preocupe, aquele momento de brincadeira, e aí é importante que você faça esse ressignificado na sua mente, aquele momento de brincadeira, ele é sim um momento de trabalho, ou de conexão, ou de criação, de melhoria das suas possibilidades de crescimento, de carreira. Por quê? Porque na hora que você brinca, a expansão que o cérebro leva, ele não leva só para um determinado espaço. O cérebro inteiro se expande. E isso gera novas conexões e novas ideias para todos os processos, todas as áreas da sua vida. Então, é fundamental. Agora, claro, com a dosagem certa, com o momento certo, com as percepções corretas de limite que cada um possui, e, obviamente, saber fazer isso é algo que traz para a pessoa esse momento de sair da inércia, né, e criar um novo espaço.
Também é dito no livro que é o melhor antídoto para o estresse, que é o maior inimigo da produtividade. Como falei, além de você criar novas possibilidades de explorar novas ideias, com a brincadeira você relaxa, você se distrai, você entra num fluxo onde você não vai permear mais um caminho de pressão. É como se fosse uma válvula de alívio, onde você despressuriza e permite que a expansão aconteça. Para o cérebro expandir, precisa se despressurizar também. Então, também faz parte da metodologia para ser mais criativo e inovador, que você brinque. E essa despressurização, ela não apenas melhora a criatividade, mas também melhora o estresse. E aí, pasme, se você achar que você está perdendo tempo brincando, você perde muito mais tempo sendo exacerbadamente produtivo. Porque, no fundo, você não consegue ser 100% produtivo. Você vai conseguir fazer a produtividade até um determinado tempo. Depois, o seu próprio cérebro começa a te mostrar sinais de que você não consegue produzir mais. Você fica ali tentando, poxa, eu não consigo lembrar, eu não consigo fazer, eu não consigo me desenvolver. E isso vai gerando em você perda de produtividade. Então, a única forma de você recuperar a sua produtividade é você indo brincar, é você indo se descontrair, se desestressar. O supérfluo, ele é muito importante justamente por esses dois motivos, tá? E aí, vamos para a diferença entre o não essencialista e o essencialista. O não essencialista acha que brincar é trivial, uma coisa banal, coisa que não agrega nenhum valor. Aquilo ali é uma perda de tempo. Enquanto que o essencialista não. Ele sabe que brincar é essencial porque faz parte do processo. Você precisa pegar aquele pedaço de tempo, aquela quantidade de tempo, investir nesses momentos de desestresse, de brincadeira, para que seu cérebro despressurize e você volte a ser produtivo como era antes, tá? O não essencialista, ele acha que brincar é um desperdício de tempo. Ele está ali, poderia estar fazendo uma outra coisa, desenvolvendo um relatório, tendo uma nova ideia. O essencialista não. Ele sabe que a brincadeira ele vai estimular a experimentação, ele vai criar novas conexões, ele vai fazer com que o cérebro pense novas possibilidades e isso faça com que ele tenha melhor produtividade e, com certeza, melhores ideias. Vamos para a próxima etapa? Próxima análise, toda noite, quando eu vou dormir, eu morro. Quando acordo, eu renasço. Essa é a frase de Mahatma Gandhi, que é a frase para inspirar o nosso momento de agora, onde a gente vai falar sobre dormir, gente. Olha que coisa básica. Então, quando eu li essa parte, eu fiquei tão encantado, porque eu percebi que é importante mesmo. Eu vou falar por mim. Eu, muitas vezes, tentei levar mais para frente a redução de horas de sono. E eu percebi que existe um limite. Com todas as vezes que eu dormia menos que 7 horas por dia, isso me levava a uma perda de produtividade. Então, eu antes de começar essa segunda parte, daqui da onde eu estou falando sobre esse verbo, eu gostaria que você fizesse esse exercício. Comece a perceber. Agora, faça janelas de uma semana, tá? Comece a semana e durma a uma quantidade X de horas, por exemplo, 7 horas. E veja como é que no final da semana, na sexta-feira, você se sente. Se você começar a se sentir muito cansado, se você começar a perceber que você não está produtivo, que você durante o dia sente sono, 7 horas não é suficiente. Então, na semana seguinte, aumente para 7 horas e meia, por exemplo, ou 8 horas. E observe aquela próxima semana. E vá fazendo esse exercício. Esse exercício é fundamental para que você saiba qual é o seu limite de horas. Por quê? Porque, conforme o livro vai falar, vou trazer para você, ele entende que o dormir é fundamental para a recuperação de todo, não apenas de sua bioquímica, mas do relaxamento da sua mente e abertura de novas possibilidades. Entretanto, o excesso do sono também é prejudicial, porque você, além de perder tempo, às vezes você
acaba gerando outros problemas de cansaço, você pode gerar em você uma capacidade de se tornar mais procrastinador, e isso não é bom. Então, você tem que, no caso do verbo dormir, você precisa achar seu ponto de equilíbrio. Nem muito, nem pouco. Agora, também, quando você encontrar, respeite. O meu é 7 horas. Eu já percebi que se eu dormir 7 horas todos os dias, quando eu chego na sexta-feira, no sábado, eu ainda me sinto bem, eu ainda me sinto produtivo. Então, a mais do que 7 é perda de tempo, além de você estar startando outros hábitos em você, também menos do que o que você precisa não é legal, porque você vai perder produtividade. Você tem que achar esse ponto de equilíbrio, tá? E aí, dentro dessa perspectiva, ele diz, e eu concordo, seu corpo e sua mente são seus principais ativos. Esse é o seu patrimônio. Eu sei que a gente fala de carro, de computadores, são coisas que a gente adquire, mas você já nasce com um patrimônio importante, que é o seu corpo e a sua mente. E aí, quando eu falo de corpo e mente, é claro que o dormir ele é muito bom para a sua mente, mas ele é também muito bom para o seu corpo, porque na hora que você está dormindo, o seu corpo faz como se fosse uma análise geral da sua energia, e ele vai observando o que está faltando. Aminoácidos, hormônios, toda a bioquímica, ela precisa ser restaurada durante o sono. Então, o sono, ele tem esse papel no nosso organismo de rebalancear tudo de novo. É por isso que quando você acorda bem. E é por isso também que os laboratórios de análises clínicas, eles fazem as análises de manhã, porque eles sabem que ali é o momento que, se você estiver realmente com saúde, seu corpo ele é capaz de te colocar novamente dentro do padrão. Quando você não consegue retornar a esse padrão, que são aquelas faixas, aí significa que você tem algum problema. E aí você deve consultar o médico para identificar. Então, respeite o seu organismo, trate ele muito bem. E aí eu vou agregar mais uma coisa importante, que é a sua alimentação. Você é aquilo que você come, já isso é uma frase muito batida. Então, respeite também a sua alimentação. Não faça da sua alimentação apenas um momento de prazer, mas faça também um momento de zelo pelo seu corpo. E aí você precisa descobrir como o seu corpo funciona. Essa parte de horas, quantas horas são suficientes, como eu já falei, é um ponto importante, mas você também precisa entender qual é a nutrição adequada. Muitas vezes, você suplementar a sua alimentação é sim importante, acrescentar vitaminas, sais minerais, aminoácidos. Existe aí uma indústria toda rica em possibilidades de você fazer sua suplementação. Nem sempre o alimento é completo, então você precisa também suplementar. Não se negocia seu horário de sono, gente. Uma vez que você estabeleceu ele, como eu já estabeleci, são 7 horas, eu vou dormir 7 horas. E aí vou deixar uma dica para vocês. Daniel, mas eu estou naquela festinha e eu vou precisar dar aquela esticada, ficar um pouco mais. Não, se isso não for uma rotina, tudo bem. Então você vai manter sempre seu horário de dormir e horário de acordar. Mas de vez em quando você ter um momento onde você vai para uma festa, fica até mais tarde, não é problema, desde que você respeite esse período de sono. Então, vou dar um exemplo. Digamos que você está acostumado a dormir 10 horas, que é o meu caso, eu costumo dormir às 10 horas, e eu acordo às 5, 6 horas da manhã. Nesse período, eu consigo garantir minhas 7 horas de sono. Legal. Só que, se eu precisar dormir mais tarde, digamos que eu estava numa festa, algum evento, e aí eu precisei dormir meia-noite. Bora, se meu corpo precisa de 7 horas e eu fui dormir meia-noite, tudo bem, não tem problema. Eu vou acordar às 7 da manhã. Se eu dormir meia-noite, vou acordar às 7 da manhã. Não vou acordar às 5, vou acordar às 7. Então, esse balanço é que você tem que ficar atento. Como se fosse a gestão do seu corpo, tá? Então, você deve, sim,
estabelecer seus horários de sono, fazer a gestão delas. Se você dorme mais tarde, você acorda mais tarde. Se você não pode acordar mais tarde, porque você tem algum compromisso no dia seguinte, então não durma mais tarde. Respeite, não se negocia seus horários. A alimentação saudável, gente, você precisa se alimentar bem, como eu estava falando nesse instante. Uma boa nutrição, ela é fundamental para que você consiga estabelecer dentro do seu organismo a matéria-prima para que o seu corpo possa restabelecer a sua bioquímica. Como ele vai conseguir restabelecer sua bioquímica se você não entrega para ele a matéria-prima? A matéria-prima é fundamental para você conseguir que o seu corpo recupere toda aquela bioquímica, faça a restauração de tudo que você gastou no dia anterior. Então, essa alimentação é fundamental. E, obviamente, o corpo foi feito para se mexer, gente. Nossos antepassados, todos eles iam caçar, eles iam fazer, tinham atividades que eram atividades necessárias, estavam na fazenda, eram agricultores, ou então eram artesãos, que tinham que sair, tinham que buscar. Então, a humanidade como nós conhecemos, ela é extremamente recente. A humanidade o que nós conhecemos, a humanidade que está cada vez mais sedentária, é uma humanidade que não tem 100 anos, gente. A humanidade que a gente conhece não tem 100 anos. Toda a história, mais de 10 mil anos de humanidade, esse modelo que nós vivemos hoje, com computadores, carros, coisas que fazem várias atividades para a gente, esse modelo é recente. Ele não tem 100 anos. Então, nós vivemos uma época onde o exercício físico ele é praticamente nulo se você vacilar. Então, sendo assim, você e o seu corpo ele foi projetado, ele evoluiu até hoje graças ao uso, ao exercício. Mas, Danilo, meu trabalho é extremamente de escritório, eu realmente faço poucas movimentações, eu faço também, meu trabalho é muito de escritório, eu sei como é isso. Acorda, vai para o carro, vai para o escritório, volta para o carro, volta para casa, dorme. Então, ou seja, exercício praticamente zero. E aí você entende por que estamos vivendo a doença da obesidade. A doença da obesidade é uma doença nova também, fruto dessa característica que nós temos hoje. Então, a única forma de você fazer uma mudança é criando hábitos de exercício. E essas horas de exercício, você vai precisar se dedicar a elas também. Então, não tem jeito, gente. Não é uma questão de estética, não é uma questão meramente de beleza, mas é uma questão de saúde, não apenas para hoje, mas para o futuro. Porque assim, o que você não usa no seu corpo, ele joga fora. Então, se você não usa seu músculo, se você não anda, se você não pega peso, aos poucos seu braço vai definhar, suas pernas vão definhar. E aí que tipo de velhice você quer viver quando você estiver com 60, 70 anos? Você quer ser um velho, um idoso incapaz de andar, onde você tem a necessidade de apoio externo, seja uma bengala, seja um andador, seja uma outra pessoa? Ou você prefere estar ativo e continuar a ter liberdade de ir e vir? Para você manter essa liberdade de ir e vir, você precisa entender que hora de exercício é hora de exercício. Agora, não precisa ser também exagerado. 1 hora, meia hora, de meia hora a 1 hora, no ideal, inclusive, é 1 hora de exercício diário, gente, já é suficiente para você fazer o que o seu corpo precisa. Tá? Então, cuide do seu corpo. O seu corpo é o seu principal ativo para que você possa chegar lá. E aí, dentro dessa perspectiva, o não essencialista, ele entende que 1 hora a menos de sono significa 1 hora a mais de produção. Já o essencialista, ele pensa, 1 hora a mais de sono vai me dar muitas horas de produção. Não que ele vai ter mais tempo, mas que ele vai ser mais produtivo com aquele mesmo espaço de tempo.
com aquela mesma 1 hora, se ele dormiu mais, ele vai conseguir entregar muito mais nas horas seguintes. Então, esse é o foco do essencialista. Dormir é para os fracos. Olha o pensamento do não essencialista. Dormir é para os fracos. Enquanto que o essencialista ele pensa assim: dormir é para quem tem alto desempenho. Então, você precisa saber que você tem aquela hora de sono, você precisa saber que você tem aquela hora da sua alimentação saudável e você tem aquela hora do seu momento de se conectar com o seu corpo através dos exercícios. Então, não negocie. Um bom essencialista, ele vai cuidar disso aí. Dormir é luxo e provoca preguiça. Dormir é prioridade. Qual é a frase que você vai querer? O não essencialista, ele acha que é um luxo, ele tem que realmente continuar produzindo para poder entregar mais. Enquanto que o essencialista, ele vai entender que não, bicho, isso aqui é prioridade, eu sei que é o que eu preciso fazer. Dormir nos impede de fazer tudo, porque é como se fosse uma perda de tempo. Enquanto que para o essencialista, ele entende que ao dormir, ele vai buscar mais criatividade, ele vai conseguir acessar melhor o seu cérebro, vai usar melhor o seu cérebro e conseguir chegar lá. Tá? E vamos para a nossa próxima etapa. O processo interior tem necessidade de critérios exteriores. A frase de Ludwig Wittgenstein, perdão. E agora vamos para o próximo verbo, que é o verbo selecionar, o poder dos critérios rígidos. Gente, a partir do momento que você tem essa definição clara da sua necessidade de dormir, da sua necessidade de focar naqueles tempos que você, naquelas coisas que acontecem na sua vida, você começa naturalmente a criar critérios para a sua vida. Então, o que é que o essencialista vai pensar? Como você se vê daqui aos próximos 5 anos? Se você não tem meta, se você não sabe o que você vai ser em 2030, se você não sabe qual é a sua essência, dificilmente você vai saber selecionar corretamente a informação, dificilmente você vai conseguir dar prioridade ao seu sono, à sua alimentação, porque você não entende que aquilo ali é importante, tá? Então, como é que você vai buscar a sua essência? Nós já falamos no vídeo anterior. Então, se você buscou a sua essência, você se conectou com ela, aí agora você sabe quem é você, né? E aí eu vou resumir rapidamente. Você é aquilo que te dá muito prazer. Aquilo que você faz com tanta naturalidade, com tanto prazer, é aquilo que você é. Explore essa sua característica e desenvolva isso através não apenas de um foco em tudo que você faz, mas também no entendimento de que é necessário criar algumas barreiras, alguns filtros, para que você consiga alcançar seus objetivos. Tá? O melhor critério que você pode usar para poder selecionar as coisas que você precisa atacar é o alinhamento que você quer sobre como que você quer ser. Diga não a tudo que esteja alinhado, que não esteja alinhado com seus objetivos de vida. E aqui eu vou trazer um exemplo interessante de um cara chamado João Apolinário. O João, ele é um empresário, né, dono da Polishop. Eu assisti uma vez uma palestra dele que ocorreu aqui na Bahia há um tempo atrás, e nessa caminhada ele trouxe uma fala muito importante para as pessoas que estavam lá. Ele disse assim: não é que eu sou chato, não é que eu seja uma pessoa fria, mas eu tenho tanta conexão com aquilo que eu quero, com aquele meu propósito, e eu entendo tão bem a importância do meu tempo, que quando uma pessoa vem falar comigo sobre alguma ideia, eu já peço para ela explicar logo o final. Porque se esse final tiver realmente conexão com aquilo que eu quero, aí eu vou ouvir o resto da história. Mas se não tiver, eu já ali mesmo já bloqueio, digo, não tem interesse e dou as costas.
Porque ele entende que eu parar para ouvir uma ideia que não está alinhada com os propósitos dele significa desperdiçar o tempo dele e do outro que está falando, porque ele está falando para uma pessoa que não vai ter interesse. Então, não há necessidade de perder aquele tempo, mesmo que seja alguns minutos. E aí, é importante a gente entender isso. Por que os minutos são importantes? Porque eles custam a sua vida. Quando você pega aquele pedaço de tempo e desperdiça ele com coisas não essenciais, é um pedaço da sua vida que você jogou fora. Você poderia estar fazendo algo útil. Já sabemos que não temos 24 horas, porque, como vimos nesse instante, dormir é essencial. Então, você já vai ter que abater das suas 24 horas aqueles momentos. Você já vai ter que abater dessas 24 horas, além das 7, 8 horas de sono, os horários de almoço e os horários de exercício. Não fazem parte da composição do seu trabalho. Então, o que nesse tempo que sobra, que já não é muito, você tem que colocar o máximo de você ali dentro. Então, se conectar com coisas que não estão alinhadas com o seu projeto de vida, realmente vai ser um grande desperdício de tempo. Então, defina isso claramente. Use como um critério de seleção. O que você vai fazer daqui para frente é observar esses critérios e fazer com que você tenha esse canal de seleção daquilo que realmente é importante para você. Ou seja, o que esteja alinhado com o seu propósito, com sua essência, é o que você vai realmente utilizar e absorver daqui para frente, tá? E aí tem uma frase interessante do livro que eu quis trazer para vocês, que é legal. Se não for um sim óbvio, então é um não óbvio. Então, se a resposta não for um sim, não, claro que eu quero ouvir, não, claro que eu tenho interesse. Se você tiver dúvida em dar um sim, significa que o não é o óbvio. Se você não tem certeza, a resposta já está dada. É não. Então, não se conecte com aquilo que não está alinhado com seus propósitos. Então, o não essencialista, ele vai dizer sim a quase todos os pedidos ou oportunidades. Ele ouve tudo, ele escuta tudo, e aí, claro, ele vai ouvir. Se ele escuta tudo, ele vai ouvir tudo. Tanto aquilo que interessa para a vida dele, quanto as coisas que não interessam para a vida dele. Enquanto que o essencialista, ele só diz sim a 10% das oportunidades, porque de tudo que a gente ouve, por incrível que pareça, 10 a 20% é que realmente importa. Os outros 80, 90 é lixo, é sujeira, é ruído que você vai estar ouvindo. Até aproveitando essa fala, eu vi também outro dia no Instagram um grande empresário americano falando do Elon Musk. O Elon Musk, ele é um cara que está 100% conectado com aquilo que está alinhado com a vida dele. Não é à toa que é um dos maiores, é uma pessoa que tem o maior patrimônio do planeta. O não essencialista, ele usa critérios amplos e implícitos, como se alguém que eu conheço está fazendo, eu tenho que fazer. Então, ou seja, isso não é um critério adequado. O seu critério tem que ser esse aqui agora. O essencialista, ele usa critérios rígidos, explícitos, claros. E isso é exatamente o que eu procuro. Eu quero exatamente isso aqui. Então, defina. Se você não definiu ainda, defina. Porque se você não fizer isso, cada dia que passa, você vai estar absorvendo e perdendo tempo com coisas que não são úteis para você. Bom, então, exercício para você fazer em casa, tá? Identifique a sua essência, o que você realmente tem de valioso, o que está realmente conectado com você, identifique essa sua essência. Depois, defina uma visão de como você quer estar, ser ou ter em 2030. Qual é a sua visão até lá? Escreva isso no papel, leia todos os dias, para que você possa estar sempre relembrando e se conectando com ele, certo? E é isso, pessoal. Estou aberto aqui às perguntas, às dúvidas, e espero ter ajudado vocês nesse nosso encontro.
Sem dúvidas, então. Obrigado, pessoal. Até